especificamente da Vila Romana, gravou uma imagem no céu de São Paulo que deixou muita gente perguntando, muita gente polemizando essa imagem. A imagem, quando você vê, elas são duas imagens. Uma com a luz, ainda com luz, ainda de dia. Põe a imagem, por favor. Um objeto que parece estar caindo e, de repente, esse objeto se divide em dois. São imagens captadas no céu de São Paulo. Veja o momento em que acontece essa divisão no céu de São Paulo. Vem para mim, por favor. A outra imagem, ainda mais intrigante, que choca pela riqueza de detalhes, deixa as pessoas ainda mais confusas. Afinal de contas, um cometa? Algum tipo de fenômeno natural? Ou a presença de objetos não identificados no céu de São Paulo? O repórter Bruno Piruca foi atrás de respostas. Veja comigo a reportagem de hoje. Que imagem é essa? Um mistério. Seria um OVNI? Um objeto voador não identificado? Tudo aconteceu na noite do dia 26 de dezembro de 2016, um dia após o Natal. Um morador aqui de São Paulo está na sacada do apartamento com a câmera que ele tem em casa. Aliás, um homem apaixonado por fotos e também vídeos. Ele acostuma sempre ficar naquela sacada fazendo imagens da capital paulista. E naquela noite não era diferente. Lá estava ele, com a câmera na mão, filmando o pôr do sol, admirando aquela bela paisagem, quando algo chamou muita atenção daquele homem. Ele olha para o céu, para o horizonte e vê aquela imagem branca, aquele símbolo. Ele pega a câmera, dá um zoom para poder tentar ver melhor o que é aquilo que está no céu de São Paulo, mais precisamente na zona oeste da capital paulista. Aquilo chama muita atenção desse morador. Ele filma por minutos aquela imagem e aquilo vai chamando a atenção cada vez mais dele. Um negócio diferente, jamais visto por ele, principalmente nesta região de São Paulo. Seria o quê? Ele continua gravando com essa câmera e, para surpresa, um segundo objeto, uma segunda imagem também aparece aqui no céu de São Paulo. Ele filma. Esse segundo objeto tem um formato redondo. Parece uma lua, só que um detalhe, quando a câmera chega perto, a gente percebe que há alguns desenhos dentro desse círculo. Duas imagens impressionantes, minutos entre a primeira gravação e a segunda gravação. Nós vamos... E o objetivo, ela é o reflexo do pôr do sol na esteira de condensação das turbinas de um avião que está passando. Ou seja, peraí, vamos explicar um pouquinho melhor para o pessoal poder entender. O avião passa... Sim, como funciona? A turbina do avião funciona como um motor que queima combustível. Dessa queima de combustível sobra sempre algum resíduo, seja água, seja o próprio querosene e até partículas queimadas, como pó. E quando ela sai na atmosfera, devido à baixa temperatura na atmosfera, ela congela. E quando ela congela, ela forma um espelho que dura alguns segundos, que é justamente aquele tempo que fica atrás da turbina. E esse espelho de gelo, vamos dizer assim, de partícula congelada, reflete a luz do sol que está abaixo do avião nesse caso. Como você pode ver, é um pôr do sol, e por ser um pôr do sol, o avião está mais baixo, está mais alto do que o sol no entardecer. Ou seja, a primeira imagem não tem nada a ver com extraterrestre, essas coisas aí? Não, certamente não. O que seria esse segundo objeto para vocês? Bom, as imagens que a gente recebeu, elas são assim, além de ser um vídeo curto, ela está com um zoom muito próximo, então a gente fica com falta de referência para poder analisar melhor. Eu não consigo, por exemplo, te dizer imediatamente, por exemplo, se é uma estrela, porque eu não tenho uma referência do céu. Porém, as características dela se assimilam muito com o desfoque que acontece quando a gente dá um zoom muito forte num ponto de luz num fundo escuro. Então, por exemplo, uma câmera com um zoom muito potente, dando zoom numa estrela, pode causar esse tipo de efeito, porque o desfoque causa aquele raio redondo que você vê na imagem. E aqueles elementos que a gente vê em volta, aquelas bolinhas que a gente vê em volta, pode ser simplesmente sujeira na lente. Como o zoom está extremamente alto, qualquer